Primeira aula de montagem e manutenção do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, campus Muzambinho. Nessa primeira videoaula, nós vamos aprender a instalar o sistema operacional do seu computador. Até então, ao longo do curso, nós já estudamos como que faz a montagem, como que são as peças do seu computador, a placa-mãe, o disco rígido, enfim, todos os componentes necessários para você instalar o seu computador. O microprocessador, as memórias, o chipset. Inclusive, na nossa primeira aula presencial, realizamos a montagem e desmontagem de um gabinete AT. Se lembram? Muita gente falou que era coisa velha, mas viram como é necessário essa prática. Por isso que, desde o início na plataforma, eu mencionei para vocês que uma máquina velha pode ser muito útil, né? Recebemos até elogios aqui do pessoal de meio ambiente. Estamos fazendo uma reciclagem, né? E nessa aula nós vamos efetivamente colocar o computador para funcionar, né? Essa máquina está montada já. Nós já vamos realizar de imediato, uma vez ela montada, nós já vamos realizar a instalação do sistema operacional. Primeiramente, vamos relembrar quais são os componentes necessários para a gente poder operar a máquina, quais são os periféricos estritamente obrigatórios para você operar a máquina. Afinal de contas, da forma que ela está aqui, não tem como a gente manusear ela através do seu sistema, correto? Então vamos lá. Primeiramente, o mouse. O mouse, veja que ele possui um conector do tipo PS2. Lembram-se? Quais são os outros tipos? Serial, USB. Aqui temos um PS2. Na parte traseira do nosso gabinete, vejam que nós temos as portas de conexão dos periféricos. Esse gabinete, ele é um gabinete AT ou ATX? Vamos lá. ATX, né, pessoal? Reparem que os conectores mostram bem isso. O tipo da fonte, o tipo de saída, até a altura do gabinete, correto? Então temos aqui o PS2. PS2, pessoal, vejam que você tem duas conexões aqui, né? Uma roxinha e uma verdinha. O mouse vai ser conectada na verdinha. Veja que não tem segredo, né? O conector PS2 possui as suas conexões, basta verificar o lado correto e sem força simplesmente conectar. Outro componente obrigatório para a gente poder realizar essa instalação do sistema operacional é o teclado. Nosso teclado é um teclado padrão do tipo multimídia. Repare que ele possui algumas teclas até a mais do que a maioria dos teclados. Possui funções do tipo multimídia, como controle de volume, acesso à internet, acesso a alguns aplicativos diretamente do sistema operacional. Também possui uma conexão do tipo, atenção, lembram-se? PS2, correto? O teclado também possui outros tipos de conexão. Por exemplo, DIN. DIN é uma conexão mais antiga, vocês se recordam? Outro tipo, USB. Basicamente, hoje, todos os componentes periféricos possuem conexão USB. No caso do teclado, nós vamos fazer igual ao mouse, conectá-lo aqui atrás. Veja só, a cor de novo ajuda, né? Roxinho com roxinho. O lado aqui, novamente, você fica atento, não requer força, é só ligar, né? A fonte, né, está aqui na parte de cima, é onde eu vou ligar o meu cabo de energia, o cabo de força. Também já está. Então está aqui, conectar o cabo de fonte de energia. A fonte, ela já está na regulagem 110, que é a voltagem que nós vamos utilizar aqui. Bom, ligamos o cabo de fonte, ligamos o teclado, ligamos o mouse. Tá faltando mais nada não, né, gente? Ledo engano. O monitor. Esse é o cabo normal, VGA, do monitor. Hoje você tem vários outros tipos de cabo, como SVGA,
digital e outros tipos. Aqui vamos conectar o cabo do vídeo. Simples também. Ele possui um parafusinho que você pode rosquear manualmente ou através de uma chave. Veja que tem uma entrada para a chave de fenda. Num caso de um monitor, de um cabo de vídeo que você vai deixar fixo num lugar que não vai precisar ficar transportando, é bom dar mais um apertinho com a chave de fenda. Veja que você tem a conexão para a chave de fenda. Tá aí. Ligamos, parafusou. Essas conexões, pessoal, é on-board ou é off-board? Alguém lembra? On-board. Conexões on-board são aquelas que já fazem parte da placa-mãe, já estão internas à placa-mãe. Na parte de baixo desse gabinete, nós temos algumas portas que já são off-board. Por exemplo, essa porta de conexão RCA. Bom, ligamos os componentes. Próximo passo, vamos ligar o computador. O nosso monitor é um monitor de LCD, ele já está ligado inclusive. Vamos ligar o computador. A chave do gabinete 0 e 1, você sempre deixa no 1 para poder ligar seu gabinete. No painel frontal do seu gabinete, você liga o seu equipamento. O cooler já começa a rodar. Veja que o computador já faz o post, já faz a entrada inicial, aqueles testes iniciais de post. Eu pressionei a tecla Delete. Pressionando a tecla Delete, ele entrou automaticamente na tela do setup. Essa tela do setup, pessoal, é muito importante, pois nela nós vamos identificar os componentes que o seu computador está identificando, internamente principalmente. Por exemplo, aqui nós temos a data, a hora, veja que tem um disquete identificado aqui. As portas USB estão configuradas com automático, significa que o que tiver conectado de USB vai ser identificado automaticamente. Nós temos aqui a sequência dos discos IDE do seu computador. Os discos IDE são os discos rígidos, os CDs, os DVDs. No caso do disco rígido, veja que ele identificou o Primary IDE Master como sendo da marca Samsung, com esse modelo SP0842N. Esse é o modelo desse HD que nós estamos utilizando. Veja que a princípio não tem como identificar a capacidade desse HD, a não ser que você já saiba previamente ou que você pesquise esse modelo na internet. Mais abaixo, veja que a Primary IDE Slave não foi identificada, significa que não há nenhum outro tipo de HD nesse tipo de IDE, nessa IDE Slave, que é a chamada IDE escrava, seria um segundo HD, No Detect. A secundária IDE Master está com um CD-ROM. Esse modelo que aparece aqui, GCR 8525B, é um modelo de CD-ROM. Na secundária IDE Slave, veja que não foi nada identificado. Ou seja, nesse computador nós temos um disco rígido e um CD-ROM. Né? Estão todos identificados no seu computador. Na tela do setup, veja que nós temos um menu aqui em cima. Essa tela de setup não é igual para todos os computadores. Isso vai depender da BIOS que você tem instalada no seu computador. A BIOS, lembrando, é a memória que fica gravada, que fica instalada na sua placa-mãe, onde ficam armazenadas aquelas informações referentes, pertinentes à sua placa-mãe e tudo que está nela instalado. Por exemplo, como nós acabamos de ver, os HDs e os CDs. Para você identificar qual o modelo de BIOS que nós estamos utilizando, é muito simples.
aqui tem uma versão, tem o ano da BIOS e o fabricante, American Megatrends. Essa fabricante é muito conhecida como fabricante de BIOS. Então, o que nós estamos utilizando aqui nada mais é do que um software desenvolvido para manipular o conteúdo dos componentes dessa máquina. No alto, nós temos então o menu Men, que é onde nós estamos trabalhando, usando a seta do teclado, e isso é fácil de vocês memorizarem, porque existem instruções aqui do lado direito em inglês, mas existem. Essas instruções em inglês também são facilmente identificadas, né? Mesmo para quem não tem o conhecimento profundo do inglês. Então, seguindo com a seta para a direita, nós temos a opção Advanced, onde você vai ter algumas opções sobre o chipset, algumas opções sobre o que tem configurado nessa placa-mãe e o PCI PNP, as configurações do seu processador. Power, nós temos algumas configurações de Power, como por exemplo o controle de liga e o Hardware Monitor, que é um software que identifica, por exemplo, a temperatura que a sua placa-mãe está. E para nós o que interessa mais nesse momento é o menu Boot, porque o menu Boot vai identificar para você qual que é a sequência de procura do sistema do seu computador, qual disco que ele vai procurar o sistema. Veja que no momento está aqui primeiro boot device como sendo o CD-ROM. Se eu der um Enter nesta opção, ele mostra uma lista mostrando todos os discos que podem vir a ter o sistema. Além do CD-ROM, veja que existe o Flop Drive. O Flop Drive, para quem não se lembra, é o disquete. Mais abaixo aqui nós temos o Samsung, que é o HD, né? O modelo, é a marca do nosso HD. E a quarta opção está Disable, significa que não há nenhuma opção configurada para a quarta opção de boot. No caso, se eu deixar Disable, como está aqui agora, o nosso sistema operacional nunca que vai iniciar. Toda vez que você ligar o computador, ele não vai identificar aonde está o seu sistema operacional. Então, o seu computador, consequentemente, não irá funcionar. O que nós temos que fazer? Dei o Enter novamente e na lista eu vou indicar para ele aonde que está o meu sistema operacional. Como nós vamos instalar o sistema operacional? O nosso sistema operacional está no CD. Eu já coloquei o CD no drive, já está inserido o CD, e eu só vou identificar aqui como sendo o CD, o local onde está o nosso sistema operacional. Está aí, automaticamente, né, já colocou lá como CD. Vamos dar prosseguimento. Vamos dar prosseguimento então à sequência de instalação do nosso sistema. Na primeira parte, nós instalamos todos os componentes necessários, que são os periféricos externos: mouse, teclado, monitor, o cabo de força. Lembrando, o cabo de força do monitor também já estava ligado. O que nós ligamos aqui nessa parte traseira do gabinete foi o cabo de dados do monitor, aquele que vai levar os dados da CPU para o monitor. No monitor você também tem um cabo de energia. O cabo de energia da CPU já está aqui. O cabo de energia do monitor também já está conectado ali. E ligamos o computador. Ao ligar o computador, verificamos também a voltagem da fonte, que estava em 110, e a chavinha de 1,0, né, que é uma chave de segurança para não queimar a sua fonte. Estava em 0, nós colocamos em 1, para ligar a fonte sempre em 1, ok? E, enfim, ligamos o computador. Ao ligar o computador, foi feita uma checagem chamada POST. Essa checagem chamada POST reconhece todos os componentes do seu computador. E assim que a tela pediu para ser pressionada a tecla Delete, nós pressionamos para entrar no Setup. O Setup é a configuração do seu computador. É o software que vai reconhecer todos os componentes da sua máquina. O processador, o disco rígido, o CD-ROM, o disquete. No momento, nós estudamos as opções Man, Advance, Power e Boot, dando uma ênfase principal às opções
main e boot. E deixamos configurado o boot, que é a inicialização do seu sistema, para o CD-ROM. Por quê? Porque o nosso objetivo hoje é instalar o sistema operacional. Nessa primeira instalação, nós vamos instalar um sistema operacional muito conhecido, chamado Windows. Qual versão do Windows? O Windows 2000, que é uma instalação um pouco mais simples do que o normal. Do Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, o Windows 7, que são as versões do Windows que se sequenciam, todas elas seguem o mesmo padrão de instalação. Num outro momento, nós vamos instalar uma versão do Windows chamado Windows 98, que se baseia principalmente num sistema operacional antigo chamado DOS. É importante conhecer esse tipo de instalação pelo grau de dificuldade ser um pouco maior e devido a esse sistema ainda estar sendo utilizado no mercado em poucas máquinas bem mais antigas, né? Em poucos locais, mas ainda está sendo relativamente utilizado. É bom ter o conhecimento necessário quando for instalar o Windows 98. Nesse primeiro momento vamos instalar o Windows 2000. Qual será o procedimento? O CD já está inserido, o CD de instalação do Windows 2000, o boot já está pelo CD, ou seja, quando eu desligar o computador e ligar novamente, ele já vai entrar com a instalação do Windows 2000. Para eu poder desligar o computador corretamente, nós temos algumas opções aqui do lado direito. Veja que F10, você salva e sai. Então vamos lá. A tecla F10 pergunta se você deseja salvar realmente e sair. Nós damos o Enter, porque está no OK. Pronto. Desligou o computador, salvando todas aquelas configurações. Veja que é feito o post novamente, todo um check-up. Mostra-se novamente para eu pressionar Del. Não é necessário mais, as configurações que precisavam ser feitas eu já fiz. E a mensagem principal, pressione uma tecla para iniciar o CD. No caso, veja que pressionando uma tecla, ele entrou automaticamente no CD, iniciando assim a instalação do Windows 2000. Nesse caso, de início, o que ele faz a princípio? Uma verificação de todos os componentes que você tem no seu computador. Ele faz um check-up de mouse, teclado, periféricos em geral, ele faz uma verificação do seu processador, das memórias, enfim, verifica todos os componentes necessários. Veja aqui embaixo, ele está passando já uma série de informações indicando que todos os arquivos pertinentes à instalação do sistema operacional estão sendo carregados, né? Então aparece ali, carregando os arquivos e identificando todos os componentes necessários para instalar o seu sistema operacional. Esse momento, você tem aí algum período, né, onde ele faz esse reconhecimento. Veja que eu não pressionei nada, por enquanto o computador está trabalhando sozinho. Assim que ele fazer as identificações necessárias, ele vai mostrar uma tela de opções para a gente. Nessa tela de opções, nós vamos estudar direitinho quais são elas. Primeiramente, para instalar o Windows 2000 agora, pressione Enter, é o nosso caso. Mas quais são as outras? Para reparar uma instalação do Windows 2000, pressione R, caso venha a dar um problema na instalação do seu Windows. E caso você não queira nem instalar, nem reparar uma instalação existente, você tem a opção F3 para sair. No nosso caso, nós vamos pressionar a tecla Enter. Pressionei a tecla Enter. Pressionando a tecla Enter, ele inicia novamente o carregamento dos arquivos. O que está ocorrendo nesse momento é que ele está lendo o conteúdo do CD para poder efetivamente iniciar a instalação do seu sistema. Contrato de licença do Windows 2000. Nesse contrato de licença, você tem algumas informações primordiais sobre a autenticidade do seu sistema. Basicamente, ele deixa bem claro que caso você não esteja utilizando uma cópia original,
pode sofrer penalidades perante a jurisdição do país. No caso, você tem algumas opções embaixo, como F8 eu concordo, ESC eu não concordo, Page Down avançar. Page Down, você vai lendo as outras opções, você vai lendo o texto da licença do Windows. Page Up retorna para o início. Como a nossa ideia é instalar, a gente vai pôr concordo, pressionando a tecla F8. Eu concordo. E aí, enfim, chegamos num momento muito importante, onde ele nos mostra as partições já existentes do seu disco rígido. Partições, como o próprio nome diz, são partes, divisões do seu disco rígido. Nesse caso aqui, nós temos duas partições. Uma partição chamada de C2 pontos e uma partição chamada de D2 pontos. Na partição C2 pontos, nós temos um sistema chamado de NTFS, com um espaço de 53.419 megas. Em gigas, isso vai dar em torno de 53 gigas. E uma partição de letra D, que ainda nem foi formatada, ou pode ser que esteja danificada, de 22.889 megabytes. O que nós vamos fazer? Como a ideia é fazer a instalação do sistema operacional numa partição, nós vamos remover as partições existentes. Nós temos aqui, para excluir a partição selecionada, pressione D. Pressione a letra D, ele pergunta se você quer realmente excluir a partição. Por quê? Porque depois que você excluir a partição, todos os dados que estiverem gravados nessa partição serão excluídos. Uma vez que você excluiu a partição, os dados que estão na partição são excluídos. A ideia é exatamente essa. Nós vamos apagar tudo. Pressionamos aqui a tecla Enter e excluímos a partição. Veja que mais uma vez ele avisa. Para excluir essa partição, tecle L. Cuidado, todos os dados da partição serão perdidos. Caso você não tenha feito um backup dos seus arquivos, antes de todo esse processo é muito importante já ter feito esse backup, né? Você não pode agora pensar em querer salvar os seus dados. Eles vão ser realmente perdidos. Pressionei a tecla L, excluí a partição, que era referente à letra C. Vou excluir a partição agora referente à letra D. Para excluir a partição, pressione a letra D. Para confirmar essa exclusão, pressione a letra L. Está aí. O nosso disco rígido está agora sem nenhuma partição. E o espaço total dele, olha aí, 76.317 megabytes. Em torno de 76 gigas. Esse disco ele seria vendido provavelmente com um tamanho de 80 gigas. Né? Vamos instalar agora o nosso sistema. Para configurar o Windows no item selecionado, pressione Enter. Para criar uma partição no espaço não particionado, pressione a letra C. Se nós formos utilizar todo esse espaço para a instalação do Windows 2000, não vai sobrar nenhum outro espaço no seu disco rígido para eventualmente você colocar um outro sistema operacional. É interessante deixar uma partição livre ou para você colocar um outro sistema operacional ou até para você gravar os seus arquivos pessoais. Isso é uma prática muito comum. Colocar o seu sistema operacional numa partição e os seus arquivos numa outra partição. Por quê? Porque quando você precisar novamente reinstalar, que é comum, eventualmente pode ocorrer algum problema no seu sistema operacional e a sua máquina vai deixar de funcionar. Você vai poder formatar o seu computador sem perder os seus arquivos, sem perder aquilo que está na outra partição. Ou seja, uma dica para vocês: uma partição, o sistema operacional, e a outra partição, os seus arquivos pessoais. Quando der algum problema, muito provável que vai ser no seu sistema operacional. O sistema operacional ele é suscetível a erros, principalmente devido à operação diária que você tem com o seu computador. Muito provável que você vai instalar vários softwares, vai baixar muita coisa da internet, vai encher, digamos assim, o seu computador de várias informações. E o sistema operacional ele é relativamente vulnerável
a esse tipo de manuseio. Então, uma dica: deixe o seu sistema operacional numa partição e os seus arquivos pessoais numa outra partição. Vamos lá? Criar então uma partição no espaço não particionado. Não vamos utilizar então todo o HD, todo o nosso disco rígido para o Windows. Pressione a letra C. Vamos criar uma partição. A pergunta que ele faz: o tamanho mínimo de uma nova partição é de 8 MB. O tamanho máximo de uma nova partição é de 76.309.000 MB. Criar uma partição de tamanho em quanto? Bom, essa conta não é muito exata, mas nós podemos fazer metade. Uma metade para o seu sistema operacional e a outra metade para os seus arquivos pessoais. Isso pode variar de acordo com o tamanho do seu disco rígido, de acordo com a sua necessidade de sistema operacional, de acordo com a sua necessidade de arquivos pessoais. Vamos colocar aqui 30.000 para o seu sistema operacional. Veja que eu só apaguei ali usando o teclado, normalmente usando o backspace. Depois, para digitar os numerozinhos, eu só acionei a tecla Numlock para depois poder criar a partição. Aí, 30.000 megabytes. Enter. Tá aí. Veja que ele arredondou, né? Os meus 30.000 virou 29.996, ele fracionou o meu número e ficou um outro espaço para eu poder utilizar futuramente para outro tipo de trabalho, né? Eu já posso, inclusive, já criar essa partição nesse espaço. Aí, veja que eu desci a setinha, vou criar uma nova partição nesse espaço não particionado. Letra C, criar uma partição do tamanho em, né? Já está no tamanho máximo permitido. Poderia aqui criar outras partições. Eu posso ter quantas partições forem necessárias. Dei Enter. Pronto. Veja que ele reservou um espaço não particionado de 8 MB. Esses 8 MB são irrisórios, o sistema utiliza eventualmente como memória cache, como memória virtual. É um espaço que o seu sistema aloca para eventuais trocas de arquivos, são os arquivos chamados de swap. Está aqui. Unidade C, nova, não formatada. Unidade D, nova, não formatada. Vamos formatá-la. Para a gente poder formatar, basta iniciar a instalação do sistema. No caso aqui, basta pressionar o Enter. Vamos formatar o Windows 2000 e instalar o Windows 2000 na partição letra C. Já está lá, né? Só mudar com a setinha e Enter. Veja a perguntinha que ele faz. Qual o sistema que você pretende utilizar para realizar essa formatação? Existem dois sistemas, o NTFS e o FAT. Qual dos dois nós devemos utilizar? Alguém se lembra? O sistema NTFS ele faz um aproveitamento melhor do espaço do seu disco rígido, pois o tamanho dos clusters do seu disco rígido vão ficar menores. No sistema FAT, os clusters do seu disco rígido vão ficar no tamanho maior. Consequentemente, não há um aproveitamento tão bom do seu disco rígido. Então, vamos utilizar o sistema NTFS. Além de ser mais rápido, ele tem um aproveitamento melhor do seu disco rígido. Só dar o Enter. Pronto. Veja que ele iniciou a formatação do seu disco rígido. Pelo menos aquela parte que nós indicamos, né? Está em 0%. Né? Ele vai formatar os 30 gigabytes que foram reservados para a instalação do sistema. O que você deve fazer agora é aguardar. Veja que conforme a sequência vai sendo realizada, nós temos aqui 1%, 2%, 3%, até chegar no final. Chegando no final, vão surgir novas instruções para a gente poder dar sequência na nossa instalação. Ok? Bom, está terminando a nossa formatação. Nós não íamos deixar você assistindo todo esse processo de formatação. Veja aqui, 100% está encerrando a formatação. Após o término da formatação,
ele faz uma checagem agora dos seus discos. Começa a criar uma lista de arquivos e já, logo em seguida a formatação, já começa, enfim, a copiar os arquivos do seu sistema operacional que está no CD para o disco rígido. Afinal, a instalação de qualquer software nada mais é do que isso. A distribuição dos arquivos do CD ou do arquivo de instalação para dentro do disco rígido, dentro das pastas onde eles vão ficar organizados e fazer com que o seu sistema funcione corretamente. Então, nesse momento, todos aqueles arquivos do tipo DLL, CAB, EXE, aqui ele vai mostrando todos os arquivos. Estão sendo distribuídos dentro do seu disco rígido, dentro de pastas, dentro de uma organização que não pode ser quebrada, caso contrário, o seu sistema operacional não irá funcionar corretamente. Inclusive os drivers, né? Lembrem-se que os drivers são estritamente necessários para o funcionamento do seu computador, porque é nele que estão as informações necessárias para os periféricos trabalharem. Por exemplo, uma impressora que você vai instalar no seu computador, por exemplo, uma câmera, por exemplo, qualquer tipo de periférico que você venha conectar aqui, né? Uma placa de rede, uma placa de som, tudo isso é necessário drivers, inclusive a placa-mãe. A sua placa-mãe ela também requer uma série de drivers para poder funcionar. Então, o driver nada mais é do que o software que faz o seu periférico trabalhar. É nele que vão estar as informações do seu periférico. Por exemplo, se é uma impressora, lá vão ter informações se ela é uma impressora colorida ou preto e branco. Veja que, terminando a cópia dos arquivos, o computador reinicia-se automaticamente. Veja aí. Por enquanto, não pressionamos nada, não realizamos nenhuma tarefa, né? Vou deixar ele reiniciar. Veja o que acontece. Lembrem-se que o boot estava configurado para iniciar pelo CD-ROM. Veja só. Iniciou pelo CD-ROM? Não mais. Veja que agora ele iniciou diretamente pelo disco rígido, entrando já, enfim, no Windows 2000. Ou seja, a instalação do Windows 2000 agora já está no estágio mais avançado. Estamos praticamente no fim da instalação do Windows 2000. Veja que já temos até uma setinha conhecida aqui funcionando. Programa de instalação do Windows 2000. Aguarde, ou seja, ele está ainda dentro do processo de instalação. Ele copiou os arquivos e agora está fazendo os ajustes necessários para o seu sistema funcionar. O que vai aparecer agora? Uma sequência de telas onde você vai configurar algumas opções do seu sistema operacional, como qual tipo de teclado você está utilizando, vai pedir o número de série do seu sistema. O que é o número de série? É uma identificação do seu sistema operacional. O seu sistema operacional possui uma identificação única, que faz com que ele seja pirata ou original. Se for uma cópia de um original, ele já se torna um pirata. Nesse caso, nós vamos estar utilizando aqui um sistema do Windows 2000, onde ele vai pedir um serial para nós. Bem-vindo à assistência instalação dos 2000. Novamente, ele está aqui instalando os dispositivos. Ele está verificando todos os componentes necessários para o seu computador funcionar. Inclusive, dá um aviso que a sua tela pode até piscar durante alguns segundos nesse momento. Por quê? Porque ele está identificando quais são os componentes necessários para o seu equipamento funcionar. Entendam uma coisa, caro aluno. O sistema operacional nada mais é do que um software que faz a sua máquina funcionar. Então, o que ele está realizando aqui, na verdade, é uma identificação de todos os componentes da sua máquina. Isso é muito importante deixar bem claro.
ou seja, o mau funcionamento de um componente, por exemplo, um teclado, um mouse, um monitor ou uma placa, está diretamente relacionado não só ao hardware, ao componente em si, como também, e na maioria dos casos, como ocorre, no software, né? no que faz aquele componente trabalhar. Por isso que, além de ter um bom conhecimento na montagem e desmontagem do equipamento, é importantíssimo ter esse conhecimento de instalação de sistemas, instalação de softwares. Em uma das semanas que a gente trabalhou ao longo da nossa disciplina, eu pedi para vocês até relatarem quais são os softwares de segurança que você conhece, quais são os softwares que fazem esse trabalho de checagem do seu hardware, que fazem testes, inclusive, que testa se ele está numa velocidade adequada, que evita a entrada de vírus, que evita a entrada de spywares, enfim, softwares que trabalham mais diretamente a parte de funcionamento da máquina, né? Que trabalha mais essa questão do bom funcionamento, do bom desempenho do seu computador, ok? Caro aluno, estamos aqui fazendo agora as configurações regionais do seu sistema operacional. Veja que ele chegou num ponto onde é solicitado algumas informações. Vamos ver? Aqui, pessoal, é importante usar o mouse, né? E ele já está funcionando. Se caso ele não estivesse funcionando, no teclado você poderia usar a tecla Tab. Quando você pressiona o Tab, repare que os botões vão ficando esmaecidos conforme você pressiona o Tab. E aí, eventualmente, para acionar algum botão, é só dar o Enter ou a barra de espaço. Vamos com o mouse para facilitar o nosso trabalho aqui. Então, veja só. Para alterar as configurações de localidade do sistema ou do usuário, clique em Personalizar. Vamos ver o que tem aqui? Personalizar. Nós temos aqui opções regionais, geral, português, Brasil. Olha só como esse sistema operacional é um sistema que já está em português, ele já identificou isso como correto. Nessas outras guias, nós temos algumas outras opções que podem ser configuradas também. Não necessariamente agora, nesse momento, mas podem ser configuradas. Veja que até o nosso famoso real já está configurado. Localidade de entrada, que é o layout do teclado, também já está aqui, português, Brasil, ABNT, que é o que nós estamos utilizando aqui, que contém o C cedilha. Data do computador, já está correto, até a aula. Ou seja, aqui já está tudo certo. Vamos dar OK e mandar avançar. Digite seu nome completo e o nome de sua empresa ou organização. Aqui é interessante você preencher com os dados da pessoa que irá usar o computador. Vamos colocar aqui o nome e uma organização. Vamos colocar aqui Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, Muzambique, e mandar avançar. Chegamos ao ponto-chave da nossa instalação, a digitação da chave de acesso. Essa chave de acesso normalmente é um selo, um holograma que vem junto com o seu Windows. Ele possui lá um número de série. Você vai reproduzir esse número de série que está nesse selo aqui nessa caixa. Vamos lá? Então tá aí, pessoal, digitei o número, pus avançar, nome do computador. O nome do computador, ele pega o nome da organização que você identificou lá no início, mais uma sequência binária, uma sequência numérica aqui. Senha de administrador é interessante caso esse computador vai ser utilizado por mais de uma pessoa. Por quê? Porque aí fica uma pessoa responsável por fazer as instalações necessárias da máquina. Quando você tem um computador onde várias pessoas mexem, o risco, né, de um usuário instalar um software indevidamente é muito grande. Então, com essa senha, você se certifica que uma pessoa vai ser responsável pela instalação de tudo que há na máquina. No nosso caso, vamos deixar em branco.
e avançar. O horário já está tudo ok, só mandar avançar. Se houver necessidade de algum ajuste, você pode fazê-lo aqui nessas caixinhas, né? Não tem segredo desses ajustes. E avançar. Agora ele está identificando os componentes de rede, né? Veja que no momento ele está identificando se o seu computador faz parte ou não de uma rede. Basicamente, quando o seu computador faz parte de uma rede, você vai ter no painel de trás aqui uma placa de rede, uma placa que vai ligar esse computador com outros computadores. Hoje é praticamente impossível um computador estar sozinho, ele sempre está conectado numa rede. Estamos aqui, enfim, concluindo a instalação do Windows 2000. Terminou todos os processos, vamos só agora mandar concluir. Vejam aqui. Ele vai reiniciar o seu sistema. Nós vamos ver como ficou a instalação do Windows 2000. Veja que ele passa pelo post, passa pelo setup, ele pede para pressionar a tecla iniciando o CD, nós não pressionamos porque não vamos mais entrar pelo CD, o Windows já está instalado, carrega o sistema operacional para a memória, enfim, uma instalação relativamente simples, prática, rápida. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer isso no computador do seu cliente ou no seu próprio computador. Algumas identificações que ele pede, por exemplo, a identificação de rede, né? Nesse caso aqui, nós não vamos colocar uma identificação de rede. Vamos deixar vazio, só concluir. Nesse primeiro início do sistema operacional, demora um pouquinho mais para carregar os componentes, exatamente porque ele está identificando aqueles componentes iniciais. Dá um guia de início e está aí, o seu sistema operacional está instalado. Agora, pergunto a vocês, será que todos os componentes necessários para o bom funcionamento dessa máquina estão instalados? Vamos conferir? É muito simples. Aqui ele pede para você clicar no botão iniciar, você dá um clique para agradar ele e vamos aqui verificar se todos os componentes necessários para o bom funcionamento dessa máquina estão instalados. Veja só, botão direito em meu computador, opção propriedades, nós temos aqui as propriedades do sistema. A princípio nós já temos aqui uma identificação de qual que é o processador que está sendo utilizado nessa máquina, AMD Cepron 2200, quanto que ele tem de memória RAM, né? 1 GB, correto? E hardware, esse que é o nosso item principal. Em hardware nós temos aqui o gerenciador de dispositivos. Vamos ver o que tem nele? Olha aí, pessoal. Todas essas interrogações são componentes que a sua máquina precisa instalar e que não estão instalados. E aí a grande pergunta, da onde virão essas instalações? Como que eu vou instalar todos esses componentes? Veja só, áudio, vídeo, Ethernet, USB, PCI device, uma série de componentes que não foram instalados junto com o sistema operacional. Alguém sabe a resposta? Está aí, exato. Pelos drivers da placa-mãe. Toda placa-mãe existe os seus drivers. Para cada placa-mãe você tem
número de série da placa e os seus respectivos drivers. É aí que está faltando agora a sequência do nosso trabalho. Precisamos achar os drivers dessa placa-mãe. Agora, qual placa-mãe? A princípio, olhando na máquina, nós não temos como identificar qual é essa placa-mãe. E cadê o CD dessa placa-mãe? Olha, é um computador antigo, não temos mais os CDs dessas máquinas. Perdeu, se extraviou, você está num cliente. O que você vai ter que fazer? Instalar algum software que identifique essa placa-mãe ou desmontar o computador e identificar na própria placa-mãe qual que é o modelo para você poder achar esses drivers. Aonde? Hoje é fácil, né, pessoal? Hoje você tem a internet. Com a internet você acha os drivers que você precisa, né? Então aí sim você vai conseguir instalar os componentes necessários. Vamos lá para esse próximo passo? Caro aluno, estamos aqui agora dando sequência à nossa instalação do sistema. Relembrando que o nosso sistema operacional já foi instalado. Nós instalamos o Windows 2000. Passamos por todos os processos de instalação do Windows 2000. Porém, nós vimos que o sistema operacional não resolve todos os problemas. Vimos que uma série de componentes que existe na sua máquina não foram devidamente instalados. Lembram-se? Vejam só. Meu computador, botão direito, propriedades. Vou aqui em hardware, gerenciador de dispositivos. Olha aí, aluno, nós temos aqui uma série de interrogações. O que são essas interrogações? São componentes que não foram devidamente instalados. Para instalar esses componentes, nós precisamos dos drivers da placa-mãe. Tudo que se referia a essa placa-mãe. Qual placa-mãe? A placa-mãe que está aqui dentro desse computador. Essa que nós estamos utilizando nesse momento, nesse sistema profissional. Precisamos instalar os drivers dessa placa-mãe. Agora, qual placa-mãe? Cada placa-mãe possui os seus respectivos drivers. O que são os drivers? Não se lembram? São os softwares responsáveis pelo funcionamento dos componentes da sua máquina. É ele que vai fazer o seu computador realizar as operações necessárias para os periféricos, o som, para você ouvir uma musiquinha, para você poder ter um bom aproveitamento do seu computador. Agora, quais são os drivers dessa placa-mãe? Não sei, eu não sei qual a placa-mãe desse computador. Tem alguma forma de verificar qual a placa-mãe desse computador? Sim, gente, tem. Existem softwares que realizam esse procedimento. Não sei se vocês conhecem, mas Everest, CPU-Z, são softwares que realizam, né, a identificação do que você tem instalado na máquina. Pelo menos essa é a ideia desse tipo de software. Sempre dá certo isso? Bom, nem sempre. Nós vamos ver, nesse caso, se será possível identificar a placa-mãe desse computador através do software Everest. Vejam só. Fechei essa janela, fechei essa. O que eu fiz? Peguei um pendrive. Vejam que aqui no gabinete está aqui o pendrive. Nesse pendrive eu busquei em outro computador os softwares necessários. Que softwares são esses? Vejam só. Criei uma pastinha aqui de sistema e coloquei o que nessa pasta? Coloquei alguns descompactadores. No caso, não sei se vocês conhecem, um chamado WinRAR. É um descompactador muito bom, muito interessante. Existem vários outros também. E instalei o descompactador e compactador WinRAR nessa máquina, né? Como que eu fiz isso? Muito simples, gente. Está aqui o software, né? Como que eu instalo um software na máquina? É uma coisa muito simples mesmo. Dei 2 cliques sobre ele,
ele pergunta aqui a pasta de destino para eu poder instalar o descompactador. Para que o descompactador? Vamos ver. A pasta de destino é o C2 pontos, arquivos de programa, o WinRAR. Instalar. Pronto. O que eu vou descompactar? Os arquivos que eu vou descompactar, os vários tipos de arquivos. Ok. Tudo correto. Obrigado por usar o WinRAR. Concluído. Está instalado o meu descompactador. E agora, nessa outra pasta, né, eu tenho aqui o Everest Full. Aqui é a pasta já com software. Mas veja que ela estava compactada. Então, para poder descompactar esse arquivo chamado Everest Full, eu precisei desse WinRAR. Tá ok? Fora o WinRAR, existe um outro muito famoso chamado WinZip. Existem outros, o Brazip. Se você fizer uma pesquisa na internet sobre compactadores e descompactadores, vão aparecer muitos softwares, né? Mostrei um exemplo de um. Foi necessário porque o software que eu vou instalar aqui, chamado Everest, está compactado. Descompactei. Como? Botão direito sobre o arquivo, opção extrair para Everest Full. O que ele faz? Ele vai descompactar o meu arquivo para dentro de uma pasta. Está aí. Está aqui o meu software Everest Full. Ok? Instalei ele. Está aqui o atalho de acesso ao Everest Ultimate Edition. Vou entrar nele. Para quê? Para ele nos fornecer o modelo da placa-mãe. Através do modelo da placa-mãe, eu vou identificar quais são os drivers necessários para terminar a instalação desse equipamento. Veja aqui, ele me dá um check-up geral. Vamos direto ao que interessa. Placa-mãe. Aqui, placa-mãe. Processador? Não. Processador nós já até tínhamos uma noção. Vamos usar a placa-mãe. Mas ele tem outras informações aqui, como memória e outros quesitos. Placa-mãe. Está aqui. Informação principal. Nome da placa-mãe. ASUS A7N8X-VM/400. Ufa! Achamos o nome da placa-mãe. Agora, há alguma chance de entrar no Everest e não identificar o nome da placa-mãe? Usaria um outro software? Poderia usar. Agora, nenhum software está identificando o modelo da minha placa-mãe. Por qual motivo? É uma placa-mãe mais personalizada, uma placa-mãe mais genérica, uma marca mais desconhecida. N motivos que podem estar ocorrendo a não identificação dessa placa-mãe. Existe uma outra forma? Existe. Olhando para ela. Olhando internamente no seu gabinete, dentro da sua CPU, lá na própria placa-mãe, o modelo, o número de série dela. Vamos ver isso? Bom, para a gente poder, enfim, olhar dentro desse gabinete, temos que desmontar. Primeiro passo, gente, desliga a chavinha da fonte, tira o cabo da fonte. Pronto, o seu computador está fora da rede elétrica. Isso já evita grandes problemas. Precisamos desmontar teclado, monitor, até o pendrive está aqui, né? Mouse, não, vamos deixar conectado. Vamos só tirar a tampa do gabinete, ok? A tampa do gabinete está parafusada, né? Eu tenho duas tampas. Eu tenho a tampa do lado direito e tenho a tampa do lado esquerdo. Essa tampa do lado esquerdo é onde está a placa-mãe. Então, se eu tirar essa tampa do lado esquerdo, eu não vou ter acesso à placa-mãe. A própria placa-mãe já vai estar tampando toda essa lateral. Como eu sei disso?
pelas portas. As portas da minha placa-mãe estão desse lado. Consequentemente, ela está aqui. Agora, desse lado, eu não tenho nada. Eu tenho um vazio, eu tenho um espaço para poder trabalhar. Então, eu vou tirar essa lateral direita. Para isso, gente, nós temos aqui chave de fenda, né? Qual tipo de chave? A chave de fenda comum e a chave Phillips, né? Esse tipo de parafuso é mais comum a chave Phillips, né? Então, vou desparafusar ele. São 3 parafusos, né? Tirei os 3. Pessoal, evita de espalhar os parafusos, vai trabalhando sempre tudo num lugar só. Para tirar a tampa, eu puxo ela um pouquinho para trás, né? Veja que ela teve uma saidinha, eu praticamente encaixei a tampa e abri. Deixo a tampinha de lado e agora, enfim, vamos olhar dentro da placa-mãe. Veja só, pessoal, está aqui a nossa placa-mãe. Pessoal, lembrem-se de alguns componentes importantes, né? O cooler, que está aqui, logo abaixo dele o dissipador, logo abaixo do dissipador o processador, o chipset, acima dele o dissipador, o disco rígido, correto? O drive de disquete, o drive de CD, a fonte, né? Veja que nós temos uma placa externa aqui, que é a placa de RCA, a ligação da fonte na placa-mãe, a memória, né? Veja que nós temos um pentezinho de memória ali, né? E olha só quem que eu achei aqui no meio, gente. O modelo da placa-mãe. Vejam só, Asus, né, que é a marca, uma marca muito boa de placa-mãe, e o modelo A7NBXVM. Confere com o que o Everest achou? Confere, né, gente? Bate. E agora qual o nosso próximo trabalho? Achar os drivers dessa placa-mãe. Aonde? Onde a gente costuma achar hoje quase tudo, né, gente? Na internet. Vamos procurar? O site da Asus é o site da fabricante da placa. No nome do produto, eu digitei o modelo que eu identifiquei. Apareceu o modelo aqui, tá? Aqui é a placa. Você pode observar pela imagem que é a mesma placa que nós estávamos trabalhando. E agora eu vou fazer o download do modelo dela. Um detalhe importante que é necessário ser salientado é que o driver varia de acordo com o sistema operacional. Quando eu vou escolher aqui os drivers, veja que ele me mostra uma lista com todos os sistemas operacionais disponíveis no mercado, pelo menos os mais conhecidos. DOS, Linux, OS2, Win95, Win98SE, WinME, WinNT, Win2000, WinXP, Win2003 e outros, ok? No nosso caso, nós vamos lá para o Win2000. Tá aí, todos os drivers necessários para a gente poder instalar a placa. Ok? Pessoal, olha que preciosidade que foi encontrada. O driver original daquela placa-mãe. O CD da placa-mãe. Esse CD, você tendo ele em mãos, sabendo que ele corresponde ao modelo da placa-mãe, já é o suficiente para você instalar os drivers necessários. Ou seja, aquele CDzinho que vem junto com os computadores, quando você compra, não jogue fora. No momento que nem o nosso aqui, ele foi primordial. Nós achamos o driver na internet, porém, para baixar, mais de hora.
Olha o tempo que você gastaria de conexão, de cliente esperando e o CD na mão. Muito mais rápido, né, gente? Então vamos lá? Vou colocar o CD. E vamos instalar os drivers dessa placa através do CD. Além do CD, esse software que ele abre quando você coloca o CD de instalação é um software automático. Não é interessante instalar todos os componentes do software, porque muitos drivers que ele estiver apontando ali já estão instalados. Nós vamos direto ao assunto, nós vamos voltar naquela tela que nós estávamos no início. Então vejam só, fecha esse software. De novo, esse caminho que eu estou mostrando para vocês não é a primeira vez hoje, hein? Botão direito no meu computador, propriedades, hardware, gerenciador de dispositivos. Tá aí. Vamos ver se ele identifica todos? Vamos começar aqui, por essa primeira interrogação aqui. Botão direito, em cima, opção propriedades. Reinstalar driver. Por que reinstalar? Porque o que ele instalou não está correto. Reinstalar, avançar. O que você deseja que o assistente faça? Procurar por um driver adequado para o dispositivo. Avançar. Aonde? Nas unidades CD. Avançar. Ele está procurando no CD. Tomara que ele ache, né, gente? Aí, está procurando no CD. Será que ele vai achar? Opa! O assistente encontrou um driver para o dispositivo no seguinte local. O Windows encontrou um driver que é mais adequado a esse dispositivo do que o driver atual. Ou seja, o próprio Windows assume que o que ele instalou não é tão adequado. Então, a gente confirma, já está identificado, só põe avançar. Ele começa a instalação. Vejam só, copiando os arquivos. Ele está instalando aquele driver para o equipamento. Qual equipamento? Olha, placa de vídeo, placa de som, placa de rede, placa de comunicação, todos os componentes necessários aí para o funcionamento do seu